É que pra quem não sabe, gente, a Dinês é aclamadíssima no Ejocra. A gente espera pela palestra dela. A galera em peso entra pra assistir. Acha. Sim. Mas eu gosto de contar as minhas experiências, né? Porque acho que faz bem contar as experiências para outras pessoas, né? Uhum. Que a gente às vezes não tem. E num encontro desse do Ejocre que a gente tem essa oportunidade. Sim. Né? E a cada Ejocre que vai, a gente vai se aprimorando, né? E vamos. E mais do que experiência, porque eu encontro com a senhora depois do Ejocre, lá no 6º Ejocre, na vigília externa, com os pais. Eu fui trabalhar na vigília, que era separado. Acontecia ali na Matriz Santa Rita, né? E eu era muito quieta, tia Inês. Sua culpa, ó. Tô aqui falando. Pois é. E aí, muito quieta, muito tímida, mas com uma vontade muito grande de participar, eu tinha. E eu lembro perfeitamente da senhora me falando assim, você pode falar. Você tem história para contar, por mais simples que ela seja, é uma história que deve ser contada. E aí, a partir dali eu começo a falar. Porque eu queria participar, né? Eu queria pertencer. Eu sempre busquei a igreja, né? Eu que fui atrás de catequese, eu tinha só 7 anos, eu queria fazer catequese. Então, o Ejocre também eu fui atrás, porque na época era muito difícil de entrar. Foi o seu Anísio Barbuio que conseguiu um convite para mim no 4º, porque no 3º eu não consegui, que era muito difícil. E eu queria ter voz. Então, assim, quando eu falo que eu sou tiete, porque a senhora fez diferença e faz diferença na vida de muitas pessoas, com uma palavra, com a experiência. Então, quando eu ouço assim, não, você pode falar. Você conta o que você tem para contar, que as pessoas vão parar para te escutar. E ali eu começo uma transformação, um primeiro passo, né, que veio de alguém que estava disposto. Então, eu sempre quis estar disposta também para ajudar, tanto que a gente até hoje está aí tentando ajudar, né, a juventude, a orientar também, né, a contar as nossas experiências e saber que a gente faz diferença na vida de uma pessoa é muito bacana, né? Eu acho que sim, que o que a gente tem de bom, a gente deve deixar, falar. né? Eu também, o que a gente viveu e não foi muito agradável, também a gente deve falar. Sim. Como, né, para iluminar as pessoas, para elas também verem que não é tudo as mil maravilhas na vida da gente. Tem muita coisa que deixa a gente para baixo, mas a gente tem que se vira nos 30 e pronto, né? É isso aí. É verdade. E aí, para encerrar essa fase de Ejocre, ou depois a gente voltar mais para diante, eu preciso falar sobre Augusto. Inês chocou Augusto. Tia Inês, eu jamais, em toda a minha vida, pensei que Natália Barros fosse chegar e falar assim, ó, tia Inês pegou Augusto. Eu falei, não acredito. Não acredito que ela pegou Augusto. Porque, assim, primeiro, e eu já falei isso, vou falar sempre que eu tiver oportunidade, para mim foi um presente o acolhimento que o Augusto teve. Porque a gente desbrava, né? A gente vai abrindo caminho. E assim, a maneira como ele foi acolhido pela Natália, né, pelo pessoal, o Delmar, pega no pé do Augusto até. Muito. E todo o Ejocre, se eu for falar o nome aqui, eu vou ficar um tempão falando o nome de todo mundo que acolheu ele. Então, assim, quando Natália chega lá no refeitório e fala assim, tia Inês pegou o Augusto. eu fui lá só pra contar. Eu falo, Senhor de Deus. Porque para mim é um presente. Ele ainda não tem essa noção, sabe? Porque ele não sabia, ele não conhecia e a senhora não sabia que ele era meu filho. Sabia. Né? Então, a pergunta que ele me fez ontem, eu falei, faz uma pergunta pra tia Inês, assim. Como que a senhora escolhe as vítimas? Nossa, muito boa. Excelente pergunta. Ele falou assim. Excelente eu falei, faz uma pergunta que amanhã a gente vai falar com a tia Inês. Ele falou, como que ela escolhe as vítimas? Então, não é escolhido, é o acaso, né? Eu entrei ali, vi aquele menino ali, tão bonito, né? Tão alegre. A mãe. Aí eu falei assim, mas foi assim uma coisa tão... Foi tão engraçado, né? Quando a gente... Aí eu falei, vai ser ele, pronto. Depois, aí ele ficou meio sem graça, ficou vermelho, né? Ficou assim.
Mas eu acho que valeu, né? Valeu Sim, por E a muito. gente lá do fundo assim, Eu vou lembrando assim lá no fundo. Foi muito bom, né? Então, eu não escolho as vítimas, é o acaso, É o sabe? acaso. O acaso Chega, vai. eu olho assim, pronto. É você. Pronto, e pronto, tá acabado, né? Então, assim, para mim, ver a senhora entrando 23 anos depois, com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma vontade, né? Eu acho que para todo mundo ali que conhece a história da senhora, é muito gratificante e nos dá esperança também de continuar, né? Nossa, mas vocês têm todo o caminho para ainda seguir esse EJOC, seguir